desse direitismo sem alma, sem coração, desses seres ocos de amor, vazios de Deus, sem evangelho, sem solidariedade, sem carinho, sem amor, sem humanidade essencial, tem que ser enfrentado. É digno de desobediência civil, é digno de que todo o aparato de defesa constitucional e jurídica com capacidade de mobilização seja feito para encarar esse indivíduo, até porque ele não tem como demonstrar que a inadequação desses alimentos para o consumo humano, a menos que estivessem. A única coisa que esses grupos precisam fazer é fazer o que a gente fazia, tudo em consonância com as autoridades pertinentes, que aprovavam a qualidade dos alimentos, o processo inteiro, e não tinha autoridade que pudesse, do ponto de vista legal, nos enfrentar ou nos confrontar, porque sabiam que nós estávamos completamente cobertos de todas as razões prévias para qualquer que fosse a tentativa de barramento do que estávamos fazendo. Além do que, o Evangelho de Jesus é contra as autoridades que se distanciam disso. Lá em Lucas 10, Jesus conta aquela história de um sacerdote do templo em Jerusalém que vai passando no caminho para Jericó, é uma baixada, e vê um homem caído, esfolado, assaltado na estrada e se desvia, ele é um compromisso que ele não quer ter. Aí vem atrás dele um sacristão dele, um levita, no templo. Quando vê o chefe se afastar do problema social, pega o mesmo caminho do chefe e se afasta. Aí Jesus, irônica e sarcasticamente, diz, ora, por aquele caminho também passava um samaritano, que os judeus consideravam os seres mais abjetos, nojentos. Eles tinham mais raiva dos samaritanos do que dos romanos, que eram as forças de ocupação na terra. Mas os samaritanos eram um ódio equivalente ao que eles têm hoje pelos palestinos. Era como se Jesus dissesse hoje, passava por ali um palestino de Gaza, e vendo o homem caído, não suportou passar sem fazer nada, e parou, tirou do seu animal de carga vinagre para fazer asepsia, azeite para fazer o melhoramento e o alívio das machucaduras, roupas, panos, coberturas, pegou o indivíduo, colocou no seu animal, levou na sua montaria até uma estalagem próxima, botou um dinheiro adiantado e disse, olha, eu vou ter que ir no meu caminho, eu volto daqui a uns dias, eu estou deixando pré-pago, mas se porventura ele te custar mais do que eu estou deixando adiantado, na volta me diz quanto foi a diferença que eu cubro tudo. E é uma história que Jesus conta concluindo e perguntando, quem vocês acham que foi o próximo do homem caído na estrada, no caminho? O sacerdote, o levita ou o herético palestino ou samaritano, ou seja lá como o preconceito religioso queira designar uma criatura como aquela que não estava fazendo nada a não ser quem ele próprio era. E quem tinha feito a pergunta a Jesus que suscitou essa ilustração foi um escriba, um teólogo, um acadêmico da religião judaica, perguntando cinicamente a Jesus, mestre, me diz quem é o meu próximo? Aí Jesus contou essa história e concluiu perguntando, me diz tu, quem foi o próximo do homem que estava caído no caminho, na estrada? E aí o acadêmico religioso teve que dizer, bom, eu acho que foi aquele que praticou uma boa ação, agiu com misericórdia e compaixão para com ele. Jesus disse, respondeste bem, portanto, vai tu e faze o mesmo. Vai tu e faze o mesmo. Esse mandamento de Jesus continua ecoando na cara desse prefeito e de qualquer um outro que queira impedir tais ações. É para ser atropelado pelo amor fraterno, pela solidariedade, é para não ser respeitado.
é para sofrer desobediência civil, porque a vida humana é superior a qualquer que seja o protocolo desumano e desumanizante de um ente absolutamente oco de amor e solidariedade como esse indivíduo aí, que ele próprio nunca ajudou ninguém, nunca levantou ninguém, ele não sabe o que é isso, nem sabe o que é fome, nem sabe o que é miséria, nem sabe o que é necessidade. Então, que seja desobedecido. Tudo bem, 13h06, recebendo o grande pastor Caio Fábio, que sempre ilustra as nossas lives. Pastor, a minha última questão de direitos humanos, e depois a gente passa para conversar com os chats da comunidade. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, recebeu 24 horas para explicar para o Alexandre de Moraes o porquê da construção de um muro de 40 metros que transforma a Cracolândia praticamente num campo de concentração. E o padre Júlio Lancelotti foi lá no muro fazer um comentário. Vou colocar aqui o comentário do padre Júlio para depois a gente poder comentar isso também. O padre Júlio esteve lá e comentou a frase religiosa que está no muro. Vamos acompanhar. Aqui nessa região da cidade chamada de Cracolândia, onde fizeram o Muro da Vergonha de São Paulo, está escrito: Deus é maior. Deus é maior que o egoísmo. Deus é maior que o individualismo. Deus é maior que a repressão, porque Deus é amor. Escrever Deus é amor é dizer: nós estamos sendo contra Deus, porque fizemos um muro para envergonhar a nossa consciência. Muro separa, só pontes que unem, como diz o Papa Francisco. Deus é maior que todo egoísmo. Aí, o padre Júlio Lancelotti, que foi lá no muro, nós sabemos da dedicação dele, inclusive, em relação a essa região da cidade. E antes da sua resposta, pastor, eu queria que o senhor colocasse junto na sua resposta o que está acontecendo com a sociedade como um todo, porque a gente busca postagens sobre o muro e a gente encontra nos comentários coisas deste tipo: ótimo, agora só junta e taca fogo. Ratos encurralados, nada que um veneninho não resolva. Não estou falando que isso aqui representa a maioria da população, mas sim representa uma parcela, representa pessoas que concordam com o muro e que são capazes de ir lá, através de perfis fake, onde não colocam suas fotos, não colocam seus nomes, dizer que o muro agora é só tacar uma bomba dentro, ou tocar fogo e eliminar essas pessoas. O senhor estava falando de quem é o outro, de quem é o próximo. Eu acho que para essas pessoas, quem está numa situação como a Cracolândia não será o próximo nunca e é passível de extermínio também. É muito triste, é muito revoltante, eu queria lhe ouvir. Olha, eu sou da geração que se alegrou. Eu tinha acabado de voltar da União Soviética. Eu fui convidado a ir pregar na União Soviética enquanto havia Muro de Berlim. E eu fui um dos primeiros cristãos do mundo a ir lá, no Centro de Convenções de Moscou, onde se reuniu pastores. Foi uma ação com a aprovação do Gorbachev, onde foram reunidos pastores de todas as repúblicas soviéticas, e eu e mais 2 amigos fomos lá escolhidos para irmos pregar durante 15 dias para aquele grupo de pastores. Quando eu voltei de lá, logo depois o Muro de Berlim caiu e eu recebi aquilo com uma alegria extraordinária. Mas depois de algum tempo eu comecei a ver outros muros serem erguidos. Um dos que mais me deixaram completamente tomados de uma tristeza enraivecida, uma tristeza irada, diante do que estava sendo feito, foi o muro que o Ariel Sharon construiu lá em Israel, fazendo um outro muro da vergonha, separando Belém da Judéia, onde Jesus nasceu, onde o rei Davi nasceu, e que é um território designado para ser palestino. Ele fez um muro ali, e aquele muro não parou de crescer. É como o muro do Trump, lá no México, e foi crescendo, 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 porque a ideia era colocar todo mundo lá de lá e depois tocar fogo mesmo, como eles já demonstraram, e cada vez se expressam de maneira mais clara
a respeito desse fato. A gente vê o gabinete que, depois do Barak Ehud, veio o Ariel Sharon, depois do Sharon veio o Netanyahu, os gabinetes foram ficando cada vez mais sionistas, e sionistas com aquele perfil clássico nazista. De modo que, quando começou-se a designar o que estava acontecendo em Gaza como genocídio, foi um escândalo a utilização dessa palavra. Aí veio o Lula e usou a palavra holocausto. Aí ela ficou ecoando para todos os lados: meu Deus, genocídio pode ser, mas holocausto não. Agora, a palavra holocausto já tem que ser naturalizada em relação ao que eles fizeram, porque é um holocausto que vem sendo praticado. Mesmo agora, na espera da suposta chegada do dia de amanhã, quando virá o cessar-fogo, em 6 semanas na primeira fase, o que pode acontecer tudo de novo a qualquer momento, qualquer coisa pode ser pretexto para se recomeçar tudo outra vez, de modo que eu recebi isso com um coração muito duvidoso de que eles consigam chegar sequer às 6 semanas contratadas, a menos que haja uma intervenção de uma natureza que não está presente lá. Então, falando desse muro, quando eu vi o que o prefeito tinha feito aqui na cidade de São Paulo, eu fui remetido para as piores imagens possíveis e sinalizam apenas o arbítrio de quem não tem compromisso com solução de nenhuma natureza. Então, é melhor criar um apartheid, é melhor criar uma determinação de algozes que dizem: bom, vocês morram do lado de lá desse muro. Só está faltando, para completar a obra, fechar de todo, para que aquilo ali vire um quadradão sem saída. O fogo, meu Deus, não me admirará se algum maluco em algum momento fizer isso, porque a população brasileira, foi uma pergunta que você fez, o que é que está acontecendo? A população brasileira e mundial, não só a brasileira, mas mundial, foi sendo esvaziada de toda e qualquer ternura humana. Toda e qualquer. A gente está vivendo um tempo que cumpre a profecia de Jesus, que disse: por se multiplicar a corrupção, por se multiplicar a iniquidade variada e diversa, o amor se esfriará do coração de quase todos. Ora, nós tivemos aqui por muito pouco, nós não tivemos a continuidade desse ser completamente abjeto e indescritível que esteve governando o país durante 4 anos e que por muito pouco não está vigentemente na presidência da República. Foi uma margem mínima, mostrando a quantidade de gente no Brasil que concorda com as políticas e com as pautas. É óbvio que havia alguns que votaram nele naquela base do eu acho que ele é ruim, mas que o outro é um ladrão, é um mal maior. Então tem esse grupo aí. Mas quando se trata de pobreza e de Cracolândia, você encontra em quase todos os segmentos, até nos segmentos que votaram contra o Bolsonaro, gente que odeia pobre. Na realidade, o que a gente vê instituído no Brasil é um crescente ódio ao pobre. E numa cidade como São Paulo, infelizmente, que é o motor econômico, financeiro do Brasil, quanto mais haja pessoas prósperas, mais há pessoas que odeiam o pobre. O pobre enfeia a cidade, o pobre é a desgraça da nossa existência. Eles não têm absolutamente nada contra a acumulação de bens. Quando hoje a gente tem no mundo 1% do planeta controlando os recursos que seriam pertinentes a 65% da população terráquea, planetária.
Como que se pode esperar que o planeta dê certo em qualquer dos níveis de catástrofe que a gente enfrenta com esse tipo de concentração de renda mundial, que não é diferente da concentração de renda nacional, nem tampouco da concentração de renda na cidade de São Paulo? Então, é tudo de uma realidade tão inominável, tão horrorosa, tão anticristã, tão anti-evangelho, tão anti-vida, tão antissocial, que não dá para a gente justificar isso sob qualquer que seja o pretexto ou alegação. Aquelas pessoas são contáveis. Não é uma multidão incontável. Eu já estive naquela Cracolândia algumas vezes. A primeira vez que fui, fiquei surpreso. Achei que eu ia encontrar muito mais gente. Eu cheguei e olhei e falei, isso aqui tem solução. Isso aqui é contável. Isso aqui é mapeável. Isso aqui é acompanhável. Com prioridade de um Estado sinceramente solidário ou de um município sincera e honestamente comprometido com os males sociais, das chagas, das dores humanas dentro do ambiente municipal, aquilo seria resolvido. E não é preciso que se invista uma fortuna. Tinha um candidato a prefeito lá dizendo que ia construir um edifício de 1 quilômetro de altura. Imaginam só esse projeto absolutamente tosco e idiótico, quanto não custaria em relação ao que de mínimo, em relação à proporção desse investimento megalomaníaco, se poderia daí retirar para consertar. Agora, é um conserto que não pode acontecer numa semana, nem em 2, nem um mês. Tem que ser uma política pública contínua e acompanhamento que vá até as casas das pessoas, para quem tem casa, que acompanhe a família, com um psicossocial ativo, com milhares de pessoas contratadas pelo município para fazerem todas essas pontes. Tudo isso tem solução. Ninguém está falando de nada que não tenha solução. Ninguém está nem falando de terrorismo, como era a alegação de Israel, do Knesset de Jerusalém, em relação a ter construído o muro de Belém, que nunca mais parou de crescer, era que de lá vinham muitos terroristas. Construíram um muro, criaram um controle absoluto, contingenciaram a população toda àquele cerco que hoje eles já não obedecem mais, porque até mesmo em Belém está tudo sob o controle dos sionistas do governo do Netanyahu, e essa coisa nojenta, que é infinitamente mais complexa lá no Oriente Médio, não tem nem comparação com a Cracolândia de São Paulo. A Cracolândia de São Paulo é brincadeira em relação a quem quisesse, de fato, resolver o problema e tratar aquilo como uma prioridade na cidade. E ela ainda tem o benefício de nem ter dado metástase. Ela se encontra ainda num lugar definido, é uma ilha de pobreza. E não é uma Madagascar de grandeza, ela é pequena, é a Ilha das Cobras. Está ali, tem solução. Basta ver investimento, cuidado e continuidade. O resto é pretexto de apartheid, nojento e que precisa ser igualmente enfrentado. Esse muro precisa ser derrubado. Tinha que haver uma manifestação de atitude, de revolta civil, solidária. Em meio pedaço de noite se derruba aquele muro inteiro, ele amanhece no chão. Ele precisa ser derrubado por gente que tem coração. Desobediência civil em favor do amor ao próximo. Desobediência civil a um município sem civilidade. E a um prefeito sem civilidade, sem solidariedade. Tem que ser derrubado. Fica aqui a sugestão. Derrubem-no.